Bom dia, então, que chegou depois do nosso encontro. Espero que tenham aproveitado um pouco da nossa meditação, que esse estado da mente pacificada é muito importante para que a gente possa realmente é, receber, né, os benefícios do ensinamento do Senhor Buda. Então, hoje, né, dando sequência ao estudo do Dhammapada, hoje nós vamos começar um outro capítulo, que é o capítulo 5, que chama-se Balavaga, né? Ou que vai falar sobre os tolos, né? Essa palavra não é muito utilizada atualmente, né? Entanto que algumas traduções usam o termo idiota ou imbecil, né? Mas o Lama Trinley, ele usava a palavra gawá, que é em tibetano, que quer dizer palhaço. Então, quem são essas pessoas, né? Esses praticantes? São aqueles desprovidos de lucidez, né? E aí nós vamos trabalhar sobre isso, né? Os compiladores, né, que compilaram o Dhammapada, quando estava sendo constituído o Tripitaka, reuniram nesse capítulo 15 estrofes, né? Porque o Buda deu esse ensinamento para a Sangha, enfim, foi o que eles encontraram falando desse tipo de indivíduo, né, da Sangha. Mas se o Buda fosse dar esse ensinamento hoje, né, ele precisaria de 84 mil estrofes, porque o número de tolos aumentou consideravelmente. Porque hoje nós vivemos num estado de torpor tão grande, né, de tanta fascinação, e nós vamos trabalhar ao longo do nosso ensinamento de hoje sobre isso, que, enfim, assim, a mente está praticamente desprovida de lucidez. E o interessante é que esse estado, né, de torpor da mente, devido à epigenética, né, que a gente sabe que os cientistas hoje estão vendo é que os seres humanos que estão nascendo hoje já estão nascendo com um déficit cognitivo importante. Então, isso é um sinal alarmante de que a nossa espécie, né, nós, Homo sapiens sapiens, estamos realmente no estado degenerado da existência. Então, não é só o Kali Yuga que vai nos trazer essa época degenerada do Dharma, né? Nós mesmos, como seres humanos, estamos perdendo a nossa principal qualidade, que fez com que a gente construísse, enfim, a humanidade como ela é hoje, né? Claro que com muitas guerras, muitas catástrofes, enfim, mortes, enfim, todo tipo de atrocidade que o ser humano é capaz de cometer, mas nosso principal atributo, né, porque a gente chegou até aqui, não foi devido às nossas habilidades físicas, né, mas, sobretudo, à nossa capacidade cognitiva. E nós estamos perdendo isso. Então, isso é muito grave. Então, nós vamos falar sobre esses tolos, né? É, como, enfim, tem muito assunto para a gente tratar, eu, infelizmente, não vou conseguir completar a explanação desse capítulo durante esse mês de maio, né? Mas não tem problema, porque os tolos sempre serão assunto para que a gente possa refletir e não cair, né, nessa armadilha do torpor. Então, nós vamos ler como de hábito, né, essa tradução da Palas Athena, o que o Buda nos traz nessa estrofe 60. Longa é a noite para aquele que em vela. Longa é a légua para quem está fatigado. Longo é o samsara para os tolos que desconhecem o sublime Dharma. Então, o que o Buda vai falar aqui, né? Para aquele que está em estado de vigília, né, a noite é longa. A gente sabe, né, que os insônios eles sentem a noite como sendo muito longa, né? Porque ela parece não terminar nunca, né? Longa é a légua para quem está cansado. Então, aquele que está cansado, né, ele sente a caminhada muito mais fatigante. E longo é o samsara para os tolos que desconhecem o sublime Dharma. E nós precisamos entender isso, né? O que é esse desconhecer o sublime Dharma, né? O sublime Dharma não é algo que a gente aprende como a gente aprende uma técnica qualquer,
né? O Sublime Dharma vai requisitar da gente a nossa escuta, né? O nosso estudo, a nossa reflexão e a nossa familiarização, que é o famoso Tosangu. Sem eles, né, a gente nunca vai entender o que é o Sublime Dharma. A gente vai tomar o Sublime Dharma como mais um objeto de apego, né? Assim como a gente compra lá um telefone de última geração, ou um carro, um bibelô qualquer, o Santo Dharma entra nessa categoria de aquisições, tá? Mas não é nada disso, né? E aí nós vamos ver a sequência né, desse ensinamento aqui com essa nova tradução que nós estamos elaborando, né? Ele continua mais ou menos da mesma forma, né? Longa é a noite para aquele que está com insônia. Longa é a milha para aquele que está cansado. Longa é a sucessão de existência, né? A transmigração do samsara, dos tolos que não compreendem o Santo Dharma. Então, essa versão da Palas Atenas está bem de acordo com as traduções, essa que vem do Pali, que foi a primeira não, né? A segunda apresentação do Dharma que nós viemos. E aí nós vamos direto para a história. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para vocês, porque uma pessoa me perguntou, esse Buda Goza aí desse comentário do Dhammapada foi um Buda e tal. Não, gente, não foi um Buda, né? Não tem nenhuma notícia disso, né? O que nós sabemos, né, que ele foi um grande erudito, né, do século III já da nossa era, e ele, assim como o Buda, ele teve muitos mestres, né, da cultura védica, né? Ele já desde muito jovem ele era muito versado na cultura védica. Mas aí no ano de 420, né, já depois de Cristo, ele resolve então ir para o Ceilão, que é hoje onde é né, o Sri Lanka, e ele resolve então estudar os escritos, né, o que havia sobre o Dharma, o ensinamento do Buda, que na época estava em singalês, que era a língua lá do Ceilão, né, que foi a primeira versão escrita. A gente não pode esquecer que o Dharma ficou durante 500 anos como tradição oral. Mas aí essa versão do singalês foi traduzida, então, para o Pali, né? Então, foi o primeiro texto, né, que constituiu o cânone Pali, foi o Ataka, traduzido pelo Buda Gosa. Então, olha só a importância que teve o Buda Gosa, né? Porque nós temos hoje, né, o cânone Pali, o cânone chinês e o cânone tibetano, que é o Tengyur e o Kagyu. Mas o cânone Pali, né, foi a primeira constituição do triplo sexto, né, do Tripitaka. E o Buda Gosa, então, traduziu o Ataka, né? O Ataka é um texto bem interessante, né? São 16 pequenos textos, né, constituídos de 8 estrofes, com os ensinamentos fundamentais do Buda, que ele vai falar do desejo, da ignorância, né, da impermanência, enfim, esses temas que vocês já conhecem, né? E o Buda Gosa também ele escreveu o Visuddhimagga, que é o resumo, né, o compilado de todo o ensinamento do Senhor Buda nessa época. Então, olha só a importância de Buda Gosa, né? Né, o que hoje, né, para nós, o ornamento da preciosa liberação dentro da tradição Mahayana, dentro da tradição Theravada, né, ou Hinayana, né, porque a Theravada foi a única que sobreviveu no Hinayana, é o Visuddhimagga. Então, dentro do Hinayana, temos o Visuddhimagga, onde está reunido todos os ensinamentos atribuídos ao Senhor Buda. Tá? E, posteriormente, né, como ele veio a falecer, o Buddhadatta, né, que foi outro grande erudito, completou o trabalho dele, né, de tradução e também escreveu alguns textos. Então, a gente precisa localizar quem foi o Buda Gosa, porque senão a gente está falando aqui de comentário de Buda Gosa e a gente não sabe quem foi. Foi uma pessoa, né, que trabalhou muito, né, muitas noites acordado, fazendo esse trabalho magnífico para que o Dharma pudesse, então, continuar, né? Então, vamos lá para as nossas historinhas. Serão 4. Como vocês sabem, o Buda ele não contava essas histórias para entreter a Sangha, né? Vamos ouvir historinhas, né? Toda criança gosta de ouvir historinha, então é um hábito que a gente, né? Alguns tiveram a oportunidade de ter isso na infância, então vamos lá ouvir história. O Buda dava ensinamentos com isso, né?
não só para dar os exemplos, usar metáforas, enfim, para passar um ensinamento, mas aqui nesse caso para treinar a nossa atenção, a nossa concentração, né? Quem tiver com algum déficit dessa atenção, concentração, não consegue acompanhar a história aqui. Claro que eu fiz aqui alguns links para que isso torne mais fácil para vocês, né? Alguns vão precisar ver depois, quando o Cássio fizer o upload lá no YouTube, para pegar de novo, porque vai precisar. Então, aperte os cintos, porque lá conta, né, senta que lá vem história, né? Então, são 4 historinhas. Então, o Buda está lá em Jetavana, né? E ele vai contar a primeira história, que é o rei, o homem pobre e sua bela esposa. O que acontece? O rei Passanadi, isso lá na época do rei Passanadi, lá de Kosala, ele era um rei muito poderoso. E ele estava passeando lá em Kosala, num elefante magnífico, né, muito bem ornado, né, e todo o séquito dele, né, com as rainhas consortes e todos os ministros, e todo o seu séquito passeando na cidade, né, com toda a pompa e circunstância. E aí ele vê no alto de um prédio lá uma mulher muito bonita. E aí ele ficou, falei, eu quero essa mulher para mim, né? E aí ele terminou lá o séquito dele, né, o passeio lá com o séquito dele, chegou lá no palácio, falou lá com os ministros deles. Olha, é o seguinte, vocês vão atrás daquela mulher que eu vi lá no alto daquele prédio, porque quero aquela mulher para mim. Aí os ministros, né, foram lá atender a ordem do rei, né? Afinal, ele era um rei passanadinho, né? E aí eles foram lá e viram que a mulher era o quê, gente? Casada. Aí chegaram lá e falaram: olha, é o seguinte, ela é casada, né? E nessa época não era muito bom cometer adultério, né? Veremos mais aqui na frente. E aí o rei falou assim: mas eu quero ela, né? Eu quero. E aí ele falou assim: não, vou fazer uma coisa, eu vou chamar o marido dela. Quem é o marido dela? Não, muito pobre, tá? Ah, então vou dar um trabalho para ele aqui no palácio e vou ver se ele vai cometer algum ato negativo, eu mando matar ele e eu fico com a mulher dele. Armou um plano, né? E aí os ministros foram lá, chamaram, né, o pobre homem, né? E aí o rei Passanadi falou: olha, você vai ser um servidor aqui no palácio. Aí deu um escudo, uma espada, e falou: você vai ficar aqui cuidando do palácio. E o rei só esperando ele cometer alguma falta, que era para mandar matar o pobre do homem, né? Mas só que o homem era muito ético, tinha uma conduta muito correta. E passava o tempo, e ele querendo a mulher, né? E o homem não cometia nenhum erro, ele não tinha nenhum argumento para mandar matar o homem. Aí ele falou: não, já sei, eu vou mandar ele numa tarefa que ele não vai conseguir realizar, pronto. Vai ser assim que eu vou mandar matar esse homem. Pois bem, aí ele chamou o homem, falou: olha, é o seguinte, você é o meu servidor aqui. Eu preciso para o meu banho lírios de água e terra vermelha, né, para que eu possa tomar o meu banho. E eu preciso que você volte hoje mesmo. E aí o homem, né, falou assim: agora o rei me deu essa tarefa, né? Onde que eu vou conseguir isso? Ele falou: lá na Terra dos Dragões. E aí ele foi indo, né? Era um pouco distante, ele foi indo, né? E aí ele lá no meio do caminho, ele preparou lá aquele famoso mingau de arroz para ele se alimentar, e passou um viajante. E aí ele foi e ofereceu, né? Ele compartilhou aquele alimento com esse viajante e falou assim: olha, que eu, né, que pelo mérito dessa oferenda, dessa generosidade aqui, eu possa me liberar dos obstáculos lá na Terra dos Dragões, onde eu preciso buscar o lírio e a terra vermelha para o meu rei. E aí depois, né, teve um pouquinho mais de arroz que sobrou, ele pegou e ofereceu para os peixes, né, que estavam no rio, e fez a mesma dedicatória, né, para que ele pudesse ser liberado dos obstáculos. E aí, enquanto isso, o rei dos dragões estava vendo a cena toda. E aí o pobre homem foi andando, ele foi andando, foi andando, foi andando, chegou lá na terra dos dragões, né? O que o rei dragão fez? Ele se transformou num homenzinho velho, né? Aí ele falou assim pro pobre homem, falou assim: o que você está fazendo aqui nessas terras, né? Aqui é a terra dos dragões.
Aí ele falou assim: eu vim buscar um lírio de água e terra vermelha, que é para o banho do meu rei. Aí ele falou: não, mas eu te dou, não precisa se aventurar aqui na Terra dos Dragões, eu mesmo vou te dar, né? E aí ele ficou feliz, né, com aquilo, né, de ter recebido aquilo que ele precisava, e o rei dragão, que estava ali na forma de um homem velho, voltou lá para o lugar dele e retomou sua forma de rei dragão. E aí o pobre homem voltou lá para o palácio, porque ele tinha que entregar, né, para o rei Passanadi tomar o seu banho, né, com um lírio e a terra vermelha. Aí chegou lá, o que estava? A porta fechada, porque o rei, né, queria o quê? Que ele não conseguisse terminar a missão dele, né? Então fechou a porta do palácio e o pobre homem não conseguiu entrar no palácio. E aí o que ele fez? Ele falou: olha, eu vou depositar aqui na porta, mas aí falou para todo o pessoal que estava em volta, né? Ele falou: olha, eu trouxe, estou tentando entrar aqui no palácio, mas a porta está fechada. E o rei falou para eu trazer para a hora do banho, né? E aí ele, né, todo mundo, né, foi testemunha que ele realmente havia completado a missão. E aí o rei, né, lá na sua, no seu banho, tomou seu banho, né? Porque, de fato, ele não estava querendo nada disso, ele estava querendo um pretexto para mandar matar o pobre do homem. E aí ele foi, tomou o banho dele, aí foi dormir, e aí ele começou a ter uma noite terrível, daquelas insônias terríveis, né? Com visões, e ele ouvia os sons do Sa, Na e So, né? Isso na sequência, do Sanaisô, do Sanaisô. E aquilo perturbado, e aquela noite não terminava nunca, aquele tormento, ouvia os barulhos, né, e tal. Aí o dia amanheceu, ele foi lá conversar com os brahmanes, né? Aí chegou lá, contou, né, para os brahmanes: pois é, fiquei num tormento a noite inteira, a noite parecia não acabar nunca, né, naquele tormento, tormento. Aí os brahmanes falaram assim: olha, é o seguinte, isso aí é uma serpente que entrou na sua cabeça. Você precisa fazer uma grande oferenda, um grande sacrifício, né? Ele falou: mas se eu fizer esse sacrifício, eu vou me liberar dessa serpente que está na minha mente? Sim, sim, mas isso aí é por conta disso, né? Aí o rei, né, o que fez? Mandou reunir, né, tudo. Era elefante, cavalo, boi, vaca, ovelha, meninos, meninas e tal. Aí ele conseguiu 500 de 500, né, de cada espécie, né? Aquele monte de seres sencientes, né, de seres vivos, né? E aí, assim, antes dele matar, chegou a rainha consorte dele, a Malika, e falou assim: mas o que é isso que você está fazendo aí? Falei: não, mas é que os brahmanes falaram que, né, eu estou com uma serpente venenosa na cabeça, eu tenho que fazer esse sacrifício para poder me libertar dessa serpente. Aí a Malika falou: mas rapaz, mas não é nada disso, não. Vamos lá falar com o Buda, né? Que ela era discípula do Buda. Aí o Buda foi lá e falou assim: mas isso aí, né, é tolice sua, né? Não tem nada, não tem nada de serpente venenosa na sua cabeça, não. O que você está ouvindo são os gritos, né, de quatro pessoas que estão ardendo no inferno da cadeira, na caldeira de ferro fervente, que é a segunda história. Então, Buda vai contar essa história para o rei. O que acontece, né, nessa história? São quatro herdeiros, né, de mercadores, né, de comerciantes muito, 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 muito ricos. E aí eles, né, num determinado momento: mas o que a gente vai fazer com tanta riqueza, né? A gente é tão rico, né, tão milionário, né? O que nós vamos fazer com essa riqueza toda? Aí um dos quatro falou: não, a gente pode, né, compartilhar, fazer o bem das pessoas, né, ajudar, praticar generosidade. Aí um deles falou: não, que é isso? Vamos aproveitar, né? Vamos viver a vida, né? Imagina a gente milionário, né? Então, tipo, tem toda a riqueza, então vamos aproveitar. E eles passaram a vida curtindo a vida doidado, né? Aproveitando tudo, né, que as posses dele poderiam permitir. E aí o que aconteceu? Eles morreram, sim, porque o Senhor da Morte chega para todos. Chegou para eles, né, esse momento da morte, eles foram para onde? No inferno de Avites, que é aquele pior de todos.
passaram a boa temporada lá no inferno de Avid, só que o karma deles era tão ruim, tão negativo, que não foi suficiente para esgotar o karma deles, entendeu? Chegou a hora deles partirem de Avid também. E aí foram parar nesse inferno da cadeia de ferro fervente. Esses infernos passam-se, a pessoa, né, o ser senciente passa lá 60 mil anos, né? 30 mil anos que ele tenta lá, né, subir lá no ferro, e 30 mil anos ele passa embaixo que ele nem consegue emergir. E aí, quando eles conseguiam, na beira do ferro fervente, né, eles gritavam do, sa, na e so. Né? Aí o rei falou, mas que sons é esse, né, que eles gritavam, Buda? Aí o Buda falou, não, do, né, gente, isso aqui na língua deles, né? Aqui tem a tradução. Eles pensam, né, do, com nossas riquezas não beneficiamos os seres. Sa, né, a primeira sílaba, né? Vamos ferver no inferno. Quando isso terá um fim? O na, eles chegam então à conclusão, né? É a primeira sílaba da frase, né? Isso não terá fim. E o so, né, a primeira sílaba de renascendo humano, manteremos a ética. E aí o rei viu assim, falou, olha só, né? Se esses 4 herdeiros aí, por conta de terem vivido na bonança, só isso, né, que eles tinham feito, eles passaram no inferno de Avi, depois foram para esse inferno, né? Você imagina que tortura, gente, 60 mil anos só, e o ferro fervendo ali, aquele tormento, né? Porque o corpo vai se dissolvendo, mas ele se reconstitui, ou seja, um tormento interminável. Aí o rei falou assim, mas, gente, eles fizeram muito menos do que eu estou prestes a fazer, que é matar 500 espécies de cada um desse tipo de animais, e 500 meninos, ovelhinhas, enfim, todos os tipos de seres sencientes. Imagine o que eu vou passar, né? E aí a Malika fala, tá vendo? Não falei para você que você estava sendo um tolo acreditando nessa história dos Brahmanes, né? Aí os monges ouviram, que estavam ouvindo a história, né, gente? Isso era lá na Sanga. Aí os monges perguntaram assim, mas, gente, e essa Malika aí? Aí o Buda chegou para eles, mas rapaz, o que vocês estão falando aí? Falei, não, agora nós estamos querendo saber dessa Malika, porque essa Malika aí, a rainha consorte, foi ela que percebeu que era uma tolice essa história aí dos Brahmanes, né? Que estavam dizendo que era uma serpente venenosa. Aí o Buda chegou na terceira história, que é o rei de Benares e a rainha Dina. E o Buda então vai falar: a rainha Malika, ela não é a primeira vez que ela teve um momento de lucidez, né? Ela já em uma outra vida, ela teve já o desenvolvimento da lucidez. E aí aconteceu o seguinte: havia então um herdeiro, né, lá do trono de, ele era o príncipe, né, o príncipe herdeiro do reino lá de Benares. E aí ele queria muito ser o rei, né? Porque ele era o príncipe, mas ele queria ser o rei. Qual é a maneira de fazer isso? Matar o rei. Aí o que ele faz? Ele faz uma promessa para o espírito da árvore. Faz lá a promessa que é o seguinte: olha, se eu chegar a ser rei, né, eu vou mandar matar 100 rainhas, né, e 100 reis. Né? E aí o tempo passou e ele lá mantendo a promessa dele, né, que ele ia mandar matar. E aí, o que acontece? Um dia ele vira rei. O pai dele morre, né? Morre lá de causas naturais. O rei morre e ele vira, né, o rei de Benares. Aí ele fala assim: olha, eu, né, agora tenho que cumprir minha promessa, que é o meu juramento, meu compromisso que eu fiz com o espírito na árvore. Aí né, a esposa dele fala assim: olha, mas né, que negócio é esse que você está falando aí? Não, não, é o seguinte, né? Eu preciso cumprir minha promessa, né? Né, de mandar matar, né? 200 pessoas, né? E aí ele vê que uma das rainhas consortes estava grávida, né? E aí ele falou, mas eu não posso matar essa daí, porque daí eu vou matar uma a mais além da minha promessa, né? Eu vou ter que poupar ela, então não vou poder
cumprir com a minha promessa toda, né? Aí o espírito da árvore fala assim: gente, ele está querendo cometer uma atrocidade, matar 199 seres, né, reis, né, rainhas, né? Isso não pode dar certo. Aí o que o espírito da árvore vai? Perguntar a outros espíritos das árvores, né? Falando assim, o que a gente pode fazer para resolver isso, né? E aí foi num, foi no outro, foi num, foi no outro, foi num, ninguém encontrou a solução. Aí o espírito da árvore foi lá conversar com Saka, né, que é o rei lá dos deuses, né? Aí falou: Saka, como é que eu saio, né, dessa situação? Ele está acreditando, né, que ele virou rei de Benares porque devido a uma promessa que ele fez a mim, mas não teve nada a ver. O pai dele morreu de causas naturais, né? Não teve nada a ver com isso. E eu realmente não posso deixar isso acontecer. Aí o Saka falou: olha, realmente, se você se mantiver indiferente, né, você vai ser responsável karmicamente pela morte de todos esses reis e rainhas. Você realmente não pode deixar isso acontecer. Aí ele falou: mas Saca, o que eu faço então para resolver isso? Eu falei: olha, é o seguinte, você vai dizer para ele, né, que você não aceita a oferenda porque a oferenda está incompleta, porque só tem 100 reis mais 99 rainhas, né? E aí você vai-se embora, e aí você não, né, diz que não aceita a oferenda, estará tudo resolvido, né? E aí o Buda fala: quem era, né, essa pessoa, né? Surge então Dina, né, que era essa mulher, essa rainha consorte que estava grávida, né? E aí Dina fala assim: olha, isso tudo que você está pensando, que o seu trono como rei de Benares é devido à sua promessa, e isso não é a verdade, né? Seu pai faleceu de causas naturais, isso aí não procede, né? Você não tem essa dívida, né? Você não precisa cumprir essa promessa, né? Deixa o espírito da árvore partir. E aí todo mundo, né? Os monges ficaram curiosos, né? Mas quem era essa Dina, né? Que mulher maravilhosa! Ela foi Malika em outra vida, né? Depois ela foi Dina, né? Que trouxe, né? Pro herdeiro lá, o rei de Benares, essa lucidez. Aí o Buda entra, então, na quarta história, que é a história de Dina em uma vida passada, que é a mulher que matou a ovelha. Aí o Buda começa a história. Tudo lá em Jetavana ainda, né, gente? E aí ele conta a história que essa princesa Dina, né, essa rainha Dina, em uma vida passada, era a mulher de um rico comerciante. E um certo dia chegou, né, uma visita lá na casa dele. E falou assim: mas olha, chegou essa visita aqui de repente, né, a gente precisa servir, né, uma refeição, né, para ele e tal. Aí a mulher fala: mas a gente não tem nada para servir, não tem uma carne, não tem nada. Aí ela foi e falou assim: não, vamos pegar, né, um servente aqui, um escravo nosso, e falou assim: olha, você pega um animal, aí a gente mata, corta a cabeça e prepara uma refeição, né, para esse convidado. E assim eles fizeram, né, foram lá, acharam uma ovelha, cortaram a cabeça e ela preparou aquela carne toda, né, maravilhosa lá para a visita. E aí o que aconteceu? Ela foi parar no inferno, né? Depois que ela morreu, ela foi parar nesse inferno, onde a cabeça dela foi cortada tantas vezes quanto fios de lã haviam no corpo desta ovelha que ela havia mandado matar. E aí volta a história todinha. O rei Passanadi, né, que é o nosso primeiro personagem lá, ele vendo toda essa sequência, né, de tolices que desencadearam pensamentos de atos negativos, levaram, né, as pessoas para os infernos, e infernos terríveis. Né? Imagina ter a cabeça cortada tantas vezes quanto né, fios de lã no corpo de uma ovelha. Né? E aí o rei Passanadi falou assim: não, realmente eu preciso liberar todos aqueles animais, pessoas, meninos e meninas que eu mandei aprisionar, porque realmente toda tolice, né, toda falta de lucidez
leva à constituição de atos negativos, né, com a palavra e com o corpo, e, devido a esses atos, nós acumulamos um profundo karma negativo e vamos padecer nos infernos por tempo incalculável. E aí, depois que o rei, né, chega a essa brilhante conclusão, depois dessas 4 histórias, enfim, ele ouviu 3 histórias só, o rei, né? O Buda conclui, então, para a Sangha, né, para toda a comunidade que estava ali presente, ele fala, como já foi explicado aqui, o rei de Benares, né, o príncipe herdeiro que se tornou rei, era o próprio rei Passanadi, né, em uma vida passada dele, né? A princesa, né, a rainha Dina, né, se tornou posteriormente a Malika, né, que era a rainha consorte do rei Passanadi. E o espírito da árvore era eu mesmo. Então, aqui nós temos mais uma historinha onde o Buda, né, o Buda Shakyamuni, em uma vida passada dele, foi um espírito da árvore. Viram como é que precisa de atenção e concentração? Se eu pedisse agora a algum de vocês, né, para contar essa história toda, as 4 historinhas na sequência, podia ser uma bela medida para a gente a quantas anda a nossa atenção, concentração. Então, esses eram, né, exercícios que o Buda fazia com a sua própria sangha para treinar atenção e concentração. Tá? E aí nós vamos para o ensinamento propriamente dito. Então, tem o primeiro benefício, que é o benefício da atenção, né, que é uma meditação, e o benefício da, né, do ensinamento mesmo. Então, quem são os tolos? Né? Como eu falei inicialmente, os tolos são aqueles desprovidos de lucidez. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso acontece. Nós, sob o poder da nossa ignorância, do nosso karma e das nossas emoções, o que nós temos? Um estado de torpor imenso. Tá? Esse é o estado da mente. Quando a gente vai lá, né, ver a imagenzinha que está lá naquela imagem, né, dos 9 passos do caminho de Shiné, né, de chamata, de calma mental, nós vemos aquela imagem do elefante pintado, né, de uma cor escura, né, uma representação, tá, gente? Que a mente, né, o elefante representa a mente, e a cor escurecida representa, então, o torpor, que gradativamente, né, aplicando, né, os antídotos, por exemplo, da concentração, da atenção, usando, né, a vigilância, a atenção, ele vai desaparecendo, né, esse torpor, e a nossa mente vai adquirindo um estado de lucidez. Então, a mente, nesse estado de torpor, né, que hoje em dia está muito mais ainda desenvolvido, porque isso tudo é incentivado, né? Enfim, não vamos discutir razões, né, mais abrangentes, sociológicas, políticas para isso, mas nós vivemos num estado de profundo torpor. E aí o que acontece com essa mente, né, nesse estado de profundo torpor? Ela facilmente se deixa seduzir, né, pelos diversos objetos dos sentidos, sejam, né, da consciência visual, olfativa, né, de paladar, né, auditiva, do tato, né, os diversos prazeres. Passa, olha que creme interessante que eu passei, que cheiro bom. Facilmente se deixa seduzir pelos objetos, né, dos sentidos. E mais grave ainda, os objetos da sexta consciência, que é a consciência mental. Então, ideias, sentimentos, pensamentos, emoções. Né? E aí a pessoa nesse estado de torpor, ela se deixa seduzir por esses objetos, né? Que ela mesma vai integrando lá na sua apreensão egocêntrica, como nós já estudamos como é que, né, essas percepções se tornam os sanskaras, ou as nossas cicatrizes na nossa 8ª consciência. Imagino que a maioria de vocês já entenda, né, esse método aí que o Buda explicou para a gente, como é que a gente acumula, então, as nossas impressões, né, os nossos karmas. E aí, essa mente facilmente seduzida, o que acontece?
ela entra num estado de fascinação. Pronto. Então, aqui nós tivemos as historinhas que o Buda trouxe da serpente venenosa, da promessa, né, para o espírito da árvore, mas que são exemplos um pouco distantes da nossa realidade. Mas hoje em dia, nós nos deixamos fascinar por uma série de objetos, gente, né? Porque tem também todo um sistema que faz com que a gente se torne fascinado, porque a gente vai consumir os produtos, né? E de graça, e aquela história, né? Porque né? Quando a coisa é de graça, o produto é você, né? Na verdade, você é o produto, né? Você passa a ser um simples produto nesse mundo que vivemos hoje, né? Seres humaninhos não são assim pessoas tão bacaninhas quando a gente acha que a gente seja, né? E aí acontece, a gente entra nesse processo de fascinação. Nesse processo de fascinação, o que acontece? Nós ficamos absolutamente seduzidos por todos os objetos que nos passam pelas 6 consciências nossas. Todos eles. E aí nós passamos, então, a colocar, né, aderido, vamos usar essa palavra, né, na nossa apreensão egocêntrica, uma série de objetos, né? Sejam eles mentais ou sejam eles físicos. A gente vai ver, isso é meu, né? Isso aí, eu sou assim, né? E assim a gente vai constituindo um monolito meteórico, entendeu? Bem, bem sólido, bem estruturado, de uma série de coisinhas, né? A gente vai colocando para dentro da nossa apreensão egocêntrica o nosso celular maravilhoso, a ideologia que a gente persegue, né? Os nossos idãs. A pessoa tem o idã, né? Eu já ouvi falar isso. A pessoa, não, eu tenho idã. Imagina, a pessoa tem o idã. Gente, é só um suporte, mas a pessoa, não, eu tenho idã. O Lama falou que tem idã. Meu Deus, não sei quem é a pior, né? Mas tá. Então, vai começando a colocar mais coisas dentro da apreensão egocêntrica, como se já não bastasse ela ser já um monstro, né? Aí você coloca mais coisas. Então, nós vamos falar aqui do estado de fascinação que passa o todo, né? E é bem comum, gente. Se a gente começa a observar, eu não falei brincando com essa história que hoje o Buda precisaria de 84.000 estrofes desse capítulo do todo. É verdade isso. Porque hoje em dia, o que as pessoas acreditam de tolice é algo inacreditável. E pior, elas se regozijam. Olha só o que fulano está fazendo. Meu Deus, qual é a lucidez? Onde foi parar? É um estado de insanidade grave, como vocês viram, está sendo passado para a prole. Futuro incerto, né, da nossa humanidade aqui. Então, tem algumas reflexões que eu fiz aqui sobre essa fascinação. Então, primeiro, né, a fascinação paralisa o raciocínio, né? Paralisa o raciocínio. A pessoa não consegue raciocinar. Ela pensa que está raciocinando, mas ela está completamente paralisada, dominada pelo torpor, né? E o pior, né? Não acredita que está sendo enganado. Diz, essa frase é para anotar e botar assim, lá no espelho, entendeu? Do banheiro, que é a primeira coisa que a gente olha lá. Não acredita que seja enganado. Quantas vezes, né? Até eu mesmo, né, como lama, falo, olha, não vai por aí que é errado, a pessoa não acredita. Não, nós vamos ver por quê. Porque vai em desacordo com o que ela acredita. Então, a apreensão egocêntrica só vai colar nela o que está de acordo. Se não está de acordo, ela rejeita, por mais que aquilo ali signifique a verdade, né, a realidade das coisas. Eu me lembrei agora, né? O erro do errado é achar que faz tudo direito, né? Vivo Guilherme Benuto, né? Mas é isso, né? O erro do errado é achar que faz tudo direito, né? Ele está tão convicto, né? De si mesmo, das suas crenças, dos seus valores e tal, que ele não acha que está fazendo errado, né? Lama Trinley dizia, né? Que o pior erro que o ser humano podia ter é a convicção a respeito de alguma coisa. Mas é isso mesmo, né? Então, esse é o poder da fascinação, né? Depois, outra reflexão que eu fiz aqui, né?
acha sublime coisas absurdas e ridículas, né? Até o nível de estar completamente iludido. Então, coisas ridículas, inúteis, né? Absurdas, eles acreditam e acham sublime. Por quê? Ela vai pegar do exterior aquilo que vai fazer parte daquela apreensão egocêntrica da qual ela, né, se acha constituída. Então, barbaridades, barbaridades. Se a gente está com, né, com a atenção ligada, a gente vê a quantidade de barbaridade. E aí a gente começa a descobrir a quantidade de hipócritas que existem entre nós. Né? Pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Pensa uma coisa, mas fala outra coisa e faz uma outra coisa. Ou seja, corpo, palavra e mente completamente dissociados. E nós precisamos ver que a hipocrisia é uma das coisas que é superada quando a gente atinge lá a primeira terra de Bodhisattva. Então, pessoal, ó, atenção aí para que vocês não caiam nessa historinha de ser hipócritas, né? Porque é o que mais tem, né, sob o poder, né, do torpor, porque a gente só acredita, né, naquilo que a gente já confirma a nossa própria atenção egocêntrica, né? E aí uma outra, né? Ninguém está isento de sofrer da fascinação. Ninguém está isento. Por quê? Porque a nossa mente já é torporosa desde os tempos sem princípio. Então, quando nós estamos praticando, né, calma mental, que nós estamos desenvolvendo nossa atenção, nossa concentração, nossa vigilância, esse cuidado é para sempre, gente. Não é porque a pessoa já fez um tempo de prática, né, formal, que a mente já se liberou do torpor, não. O torpor sempre virá. Né? E o torpor que eu estou falando aqui não é o torpor do cansaço, né, da falta de sono, não é esse. Normalmente a gente fala torpor desse cansaço mesmo que a gente tem aqui, é a mente é, sem a qualidade da lucidez. Né? Então, para sempre, né, até que a gente se torne realmente um tathagata, né, aquele que foi para a margem, né, para a outra margem, para o além do sofrimento, nós precisaremos da nossa atenção, concentração, vigilância, consciência. Tá? Então, não tem assim níveis de praticantes, né, que a pessoa já está lá estável total. Isso daí são os Budas, né? Mas nós estamos aqui lutando com a nossa agitação e o nosso torpor. Né? O tema nosso aqui hoje é o torpor, sobretudo. Tá? Então, assim, claro que com o tempo a gente vai conseguindo adquirir um nível de estabilidade. Né? A gente vai desequilibrar, mas aí a gente retoma, né, a nossa lucidez. Quanto mais prática tiver, né, práticas reais, né, verdadeiras, né, do Santo Dharma, mais rápido a gente recupera a nossa lucidez, né? Mas aqueles que são iniciantes vão ter uma dificuldade ainda mais, vão precisar fazer outras práticas e tal, para que adquiram esse estado de estabilidade da mente, né? Então, são lembretes importantes, né? Então, vem, né? A fascinação é um tipo assim de hipnose, foi uma palavra aqui que eu achei, né? Mas que é um estado completamente fora do estado de lucidez da mente, completamente fora do estado de discernimento. Né? E a gente sabe que uma mente sem discernimento ela vai cometer os atos negativos. E com a prática dos atos negativos, não há, né, o desenvolvimento da ética. E a ética é o primeiro treinamento. Lembra lá, né, da senda óctupla, né? Palavra correta, ação correta, meio de vida correto. Sem ética, não há meditação, que é o segundo treinamento. Então, isso é outro ponto importantíssimo para a gente se lembrar, né? Nesse estado, né, de ausência de lucidez, há uma inibição do raciocínio e levamos, então, a essa perigosa convicção, que foi isso que eu já falei aqui, né? O indivíduo, então, ele vai recolhendo elementos aprendidos pelas suas seis consciências e vai
solidificando ainda mais a sua apreensão egocêntrica e a sua convicção. E com isso, o que acontece, gente? Ele se torna um ser absolutamente servil. Servil. À mercê, né, dos objetos dos sentidos. E onde está a liberdade? Que é um ensinamento fundamental do Senhor Buda, né? E liberdade aqui, dentro do contexto do Dharma, não tem absolutamente nada a ver com fazer aquilo que a gente tem vontade. Tá? Liberdade aqui é saber da nossa responsabilidade e fazer aquilo que deve ser feito. Então, o indivíduo, né, dominado pelo torpor, né, pela fascinação, é um ser servil, um escravo das suas emoções perturbadoras, dos seus objetos, dos desejos, né? Que sejam eles da consciência mental, porque às vezes a pessoa é desapegada, dos bens. Outro dia eu estava num lugar e aí chegou uma pessoa, né, muito com aparência muito desapegada, assim, e tal. Estava querendo vender uns livros usados e tal, e realmente uma aparência assim de uma pessoa bem desapegada dos bens materiais e tal. E aí ela, né, começou a conversar, né? Eu aprendi esse hábito com o Lama Trinley, né? Deixar a pessoa falar para a gente ver o que vai sair dali, né? Ele tinha esse hábito de ver o que a pessoa vai fazer. Quando ele estava com a maquininha de foto dele, ele ainda tirava foto ainda da pessoa para depois fazer uma análise mais apurada da imagem. E aí a tal da pessoa, né, que estava lá nesse café, falando, ela começou, né, apesar do seu aspecto assim desapegado dos bens materiais, me mostrou assim como é que ela era aferrada aos seus princípios ideológicos. Ou seja, ela aparentemente está livre, né, de conceitos e comportamentos na sociedade, mas ela está ferradíssima com a ideologia que ela persegue. Ou seja, continua sendo um escravo, né, de uma ideologia. Então, muita atenção com isso, porque isso, né, é um sinal da pessoa que não é. No caso dela, né, nem sei, nem perguntei nada a respeito do budismo ou qualquer coisa que seja, mas onde está a liberdade? Não tem. Eu sou escravo. Então, isso é outra reflexão para cada um de vocês, para ver o quanto que vocês são escravos, né? Devido a todo esse processo que a gente já explicou aqui, né? Então, assim, a servidão, né, a escravidão, não é boa para ninguém. E nós somos escravos dos nossos desejos, né? Tem, inclusive, a parte não ataca, né, que eu falei lá, que o Buda Gosa traduziu, que fala sobre o desejo, né? O quanto que a gente é escravo, né, dos nossos desejos, dos nossos quereres, dos nossos pertences, né, para proteger nossa família, nossos queridos, nossos amigos, o quanto que a gente se torna realmente um escravo, né? Devido à falta de lucidez, né? E nós precisamos, foi outra reflexão que eu fiz aqui, devemos estar muito atentos, né, e vigilantes quanto a essa influência, né, da fascinação, porque ela é muito sutil, gente, muito traiçoeira, né, e persistente. E ela é quase imperceptível. Então, né, lembra lá que eu falei, né, a gente, esse estado, né, de atenção, concentração, vigilância, consciência, a gente não vai abandonar em momento algum, porque a gente facilmente, né, vai se deixar seduzir pelos objetos de fascinação, seja ele o que for, gente, inclusive o Santo Dharma. Porque muitas pessoas, né, conhecem o Santo Dharma pelos seus aspectos culturais, pelos seus aspectos externos, né? Mas lembra lá que o Buda não deixou ninguém, né, ser humaninho nenhum, porque ele conhecia, né, que espéciezinha que nós somos, né, ele deixou o Santo Dharma. Então, muitas pessoas adentram, né, tomam até refúgio e tal, mas ficam fascinadas pelos objetos externos,
os diversos templos, com as suas diversas decorações, se tem dourado, coisa colorida, então é um sucesso total. E a pessoa segue num processo de fascinação. Então, são aquelas pessoas, como eu já falei aqui anteriormente, que entram na grande nave da liberação, tem lá o Roberto Carlos fazendo o showzinho dele. E elas passam ali a vida inteira, né, praticando o Dharma, mas não sairão do porto. Chegará o Senhor da Morte, elas passaram 50, 60, 80, 100 anos. Falei, mas o que eu fiz? Nada. Nada, não fez nada. Entendeu? Mas por quê? Porque ficaram dominadas pelo torpor, pela fascinação. Não acumularam mérito, não praticaram adequadamente, não sabiam o que era exatamente para fazer, ficam fazendo meditação guiada e tudo mais. E aí chega o Senhor da Morte. Rapaz, o que você fez? Ah, não fez nada? Tudo bem, vamos lá, se renascer como humano e encontrar uma rainha, você vai poder entrar novamente na grande nave da liberação. Mas se não praticar direito, vai ficar né, para sempre por aí, não vai atingir a outra margem, nem não vai atingir o nirvana, o estado de tathagata, né? Então a gente precisa estar muito atento a isso, porque a fascinação ocorre em todo e em qualquer lugar, né? A gente precisa estar muito atento com isso. E aí tem mais algumas reflexões aqui. Alguma dúvida até aí, gente? Muito conteúdo, né? Eu sei que não é só para historinha, não. Mas acho que vai ter que fazer o vídeo de novo para pegar todos os detalhes, né? E anotar direitinho e fazer as devidas reflexões sobre isso. Bom, o que acontece com esse fascinado, né? E a gente não está aqui falando do outro, porque normalmente a gente fala assim, o outro é lá fascinado, mas eu sou um ser desperto, né? Eu sou um ser iluminado, né? Eu, sinceramente, tenho muito medo dessa turma, né? Que já se acha, né? Porque eles são pessoas perigosas, eles estão tão convictos lá com a loucura dele, que eu posso perder meu réu primário. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que acontece, né, com o fascinado, né? Ele permanece fixado no bloco dos sentidos, né? Ele está fixado aí. Então, é igual assim, a pessoa que está presa, né, na sua servidão, na sua escravidão, ele não consegue se liberar. Porque os objetos dos sentidos, né, para a nossa mente, incluam aí, por favor, sempre a consciência mental, tá, gente? Ideias, sentimentos, pensamentos, emoções. Tá? Isso aí também é tão perigoso quanto um sorvete de chocolate. Tão perigoso quanto. Né? Eles são tão objetos passíveis da nossa fascinação. Tá? Não tem diferença nenhuma. Porque às vezes a gente acha que é a nossa consciência mental que produz lá emoção e tal, é melhor que um desejo por um sorvete de chocolate. Né? Mas não, é a mesma coisa, é o mesmo probleminha, a mesma doencinha, tá? Só de formas diferentes. Né? O que acontece é que, como, né, a pessoa, né, segue sobre o processo de torpor e fascinação, o que acontece? Ela vai ficando gradativamente, cada vez mais o quê? Fixado. Lembra lá da lei do karma? O karma só se desenvolve. Então, aquilo que foi fixado lá na etapa Nanxê de Alayurveda, né, da oitava consciência, ele vai cada vez se aumentar ainda mais e vai cada vez consolidar mais o bloco da convicção dele. Então, se vai entrar, por exemplo, você gosta de um sorvete de chocolate, tá bom? Eu gosto de sorvete de chocolate. Fica lá depositado na sua etapa consciência, na etapa dual, né? Na etapa Nanxê. Está lá experimentado isso. Aí ele vai experimentar um sorvete de chocolate, sei lá, com café. O que ele vai fazer? Ele vai experimentar, né, usando a consciência de paladar, vai experimentar aquilo ali e falar, mas isso aí é bom. Aí ele vai pegar o sorvete de chocolate, vai
juntar naquilo dali, né? Naquela sanskara, naquela cicatriz ali. E aí ele vai provar um sorvete de chocolate com cristais de sal. Bota ali. Mas aí ele vai provar um sorvete de chocolate, deixa eu ver qualquer uma coisa, sei lá, que não tem nada a ver. Sei lá, coisa que não tem nada a ver. Mas um sorvete de chocolate com pedaços de osso, por exemplo. Não vai ser agradável, não. O que ele vai fazer? Não é aversão? Vai cair no mesmo montinho ali, né? Porque desejo e aversão fazem parte da mesma patotinha ali, a mesma coisa. Ou seja, aquela convicção só tende a crescer, porque o Buda falou isso, né? O karma só se multiplica, ele só se desenvolve. Então, muito cuidado com o que a gente, sob o domínio do torpor, se deixa fascinar e cola na nossa consciência, porque a gente só está acumulando karma negativo, não é coisa boa isso, né? Então, a gente precisa ter consciência disso. E aqui eu usei o exemplo de um sorvete de chocolate, só para variar, que o exemplo que o Lama usava era um bolo de chocolate. Aqui eu variei um pouquinho, mas só para falar que é uma coisa boa, né? Acho que poucas pessoas não gostam de uma coisa de chocolate, porque o negócio foi, apesar dele não ter começado assim, mas tornaram-o palatável para nós quando botaram açúcar, leite e tal, mas não vamos entrar nessas considerações aí. Então, é fácil a gente entender quanto a um sorvete, mas imagina as ideologias que a gente persegue. É a mesma coisa. E aí isso tudo vai tornando a nossa apreensão egocêntrica cada vez mais robusta. E aí, ó, a gente vai ter que trabalhar muito para subjugar isso tudo aí e poder liberar a nossa mente da apreensão egocêntrica. Então, cada vez que a gente se distrai, se deixa fascinar, a gente está complicando a nossa história. Não adianta a pessoa estar lá, entre aspas, meditando, ou até ainda fazendo um pouco de meditação, mas está enchendo sua mente de convicções, sem nenhuma compaixão, sem nenhum respeito, sem nenhum amor pelos outros seres. Né? Nada, nada. Ela está convicta lá, porque eu sou um grande praticante. Ó, Senhor, a pessoa não tem compaixão nenhuma, amor nenhum. Esse tipo é bem como é, figurinha fácil, né? Figurinha dessas que a gente ninguém quer pro seu álbum, porque todo mundo já tem, né? Então, isso daí é coisa comum, né? Aí, outra reflexão, né? O ser, que eu já falei um pouquinho aqui, né? O ser enxerga somente o que lhe convém. Convém? Ah, então tá bom. Então bota aqui no meu balaio. Se não convém, bota fora. Ah, não quero saber. Entendeu? Vai exigir de mim lucidez? Não quero. Vai exigir de mim amor? Não quero. Vai exigir de mim respeito? Não quero. Não, a pessoa não quer. Rejeita. Tá lá, gente, roda da vida, né? Ignorância, desejo, aversão. Ou seja, longo é o samsara para aqueles que não conhecem o Santo Dharma. Não foi isso que o Buda falou nessa estrofe? É isso, né? É, e eu coloquei, né, outra coisa, né? Ele enxerga somente o que ele pode ver, ainda que tenha noções do que é correto, benéfico e tenha conhecimento, né, do que venha a ser realmente a verdade ou o santo dharma. Então, olha só o perigo, né? A gente não pode se distrair com a atenção, não pode perder a atenção, né, para subjugar o torpor. Mas tem essa outra coisa ainda que a pessoa tenha noções do que venha a ser correto fazer. Qual é a prática ética correta, né? Do que é benéfico. A pessoa pode, vou beneficiar os seres, né? Outro dia uma pessoa me falou assim, Lama, eu faço a prática de Chenenzi, que é para desenvolver a compaixão. Já fez esse gesto assim, eu já acho suspeito, já tem alguma coisa errada. Eu falei, mas olha, né, realmente é para desenvolver a compaixão. Mas você tem que entender o método. O que é Chenenzi? É uma prática de chamata, né, de chinês, que a gente vai encontrar a natureza última da mente, e aí a gente vai desenvolver a compaixão, entendeu? Não é assim fazendo a prática que vai gerar a compaixão. Você entendeu o método. Aí a pessoa não faz, fica fazendo diferente toda a vida, vai desenvolver a compaixão com o Senhor. Não é assim que faz. Precisa ter a mente estabilizada, né? Eliminar a apreensão egocêntrica para a compaixão poder vir. Você vê a situação hoje no mundo?
tantas guerras, catástrofes. Vê o estado do Rio Grande do Sul, como é que está? Uma catástrofe incomensurável aquilo lá. Tantas pessoas morreram, sofrendo, desabrigadas e tudo mais. Quanta compaixão tem pessoas? As pessoas não vou ter compaixão, pensamento de compaixão. Pensamento de compaixão não resolve nada, não, gente. É assim um exercício de, assim, como é que eu posso dizer a palavra? Mas de autoapreço, entendeu? Não resolve a vida de ninguém, não. A gente precisa colocar isso em ação e realmente beneficiar os sítios. E aí, uma última reflexão que eu coloquei aqui, né? Esses indivíduos flutuantes, né? Ou seja, não dotados de estabilidade, não absorveram o ensinamento, o Santo Dharma, e muito menos procuraram ter atitude de vida coerentes com o ensinamento, né? Que é sério, né? E sem sentimentalismo. Então, olha só que coisa, né? Devido a essa mente instável, né? Completamente dominada pelo torpor, pela fascinação, essa mente é instável. Ela segue os diversos objetos dos sentidos, né? Então, não absorveram o ensinamento, né? Seguem fascinados com esse ou aquele outro objeto, né? Achando que a fascinação por um determinado objeto, ainda que esse objeto esteja no campo do Santo Dharma, né? Não absorve o ensinamento e não tem atitude coerente. Né? A pessoa acaba de fazer uma prática e reclama do pessoal que estacionou e trancou o carro dela no estacionamento. Ou seja, amorzinho, onde está a sua compaixão? Né? Não tem. Simplesmente estava no estado de torpor absoluto, de fascinação absoluto, e não teve a atitude correta. Né? É muito triste, gente. Né? Desses tolos todos, a gente só pode ter uma coisa, uma profunda compaixão, que infelizmente não vai beneficiá-los, né? Mas vai beneficiar a nós mesmos, né? Porque nós vamos gradativamente desenvolvendo a compaixão em nós. Né? Porque realmente é muito triste, é um estado lastimável, né, que essas pessoas se encontram, né? Mas é bom para a gente praticar, né? É, e aí nós não podemos perder de vista essa noção de que o Dharma, isso foi, né, veio de uma conversa que eu tive com um praticante do Dharma essa semana, na segunda-feira, de mostrar que o Dharma, né, é algo sério, gente. É muito sério. Né? Quando eu aqui falei para vocês que a gente deve estar com a roupa adequada, a postura do corpo adequada, a postura de mente adequada, né? Porque senão é bagunça, gente. É só mais um objeto né, de deleite só na vida. Isso aí já está cheio por aí. A gente não precisa disso. Né? Nós precisamos ter essa ideia de que a prática do Dharma é algo muito sério, né? Depende de nós, nosso engajamento com nossos compromissos, de manter nossos compromissos com as nossas práticas, a forma correta de fazer, ter respeito pelo ensinamento do Senhor Buda. Não é para ouvir no carro, tomando café da manhã, né? Que tenhamos realmente uma atitude de profundo respeito, né, com o que o Buda nos deixou, né? E tantos outros mestres, como a gente viu aqui, eles é, um trabalho imenso, gente, né? Que esses seres realmente despertos, né? Deixaram para nós essas compilações maravilhosas, como nós temos no Ornamento da Preciosa Liberação, no Visuddhimagga, enfim, e outros textos, ter um profundo respeito. Por isso que a gente não põe o óculos em cima de um texto, por isso que a gente não guarda os textos em qualquer lugar, né? Por isso que a gente usa envolve, com tecido, coloca em um local de respeito. Isso é muito importante, tá? Ter realmente essa relação de seriedade, de compromisso, com o nosso próprio despertar, né? Não é com o outro que a gente está assumindo um compromisso, né? Mas é a verdadeira autocompaixão, que a gente realmente se liberte do sofrimento e das causas do sofrimento. Então, esse é o maior engajamento, esse é o maior é, compromisso que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Que a gente vai colocar
em prática, né, todos os meios possíveis, né, que a gente tem recebido para que a gente possa se liberar do sofrimento, né? E o outro ponto que eu trouxe aqui não tem nada de sentimentalismo, gente. Tá? Nada, 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 nada. Onde tem emoção, onde tem sentimentos, né? São objetos da consciência mental e não nos fazem bem, né? Essa essa relação que a gente tem com o lama, né, é uma atitude de devoção, não de idolatria, né, mas de respeito, né? Onde tem respeito, surge o amor, surge a devoção, né? Então é uma relação de respeito, não tem nada de sentimentalismo, de agitação da mente, é um estado, né, gradativamente de cada vez mais lucidez, né, e respeito, né? E daí virá, então, a verdadeira devoção, né? Não tem nada de idolatria, tá bom? Então, esse é o ensinamento, né, dessa 60ª estrofe aqui do Dhammapada, e nós vamos seguir, então, na próxima semana com as estrofes que vão mostrar exatamente isso daí, então, né, mas como tem muitas histórias, né, o Buddhaghosa ao contrário de outros capítulos aqui, onde ele agrupou 3, 4 estrofes com uma historinha só, esse praticamente todas as estrofes têm várias historinhas dessas, né? Porque tem 15 estrofes só, mas, enfim, os tolos já eram abundantes, né? Mas hoje o número, como eu disse para vocês, é bem mais abundante. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Foi muito conteúdo, assim, então eu acho que terá muito assunto de reflexão, mas eu estou à disposição de vocês. Então, já que não teve mais nenhum questionamento, acho que essas reflexões virão, né, ao longo da semana, então nós fazemos a nossa dedicatória, para que a gente, nem isso a gente queira tomar para a gente mesmo, né? Mas que isso realmente possa fazer com que a gente possa, gradativamente, né, a cada dia, liberados todos os seres dos nossos julgamentos, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.